Foi uma demonstraçãozinha. Vou contar uma história para vocês enquanto o povo entra. Quando ele fala assim, não faz isso não, ele já sabe que é dele a história, né? Quando a gente tinha uns assuntos assim muito fortes para conversar, com Modesto, aí nossa reunião era de começar de manhã e até à tarde. Aí de manhã a gente chamava ele para conversar, chamava no particular assim, né? No amor. Modesto, quero conversar contigo. Ele é? O que é? Aí quando a gente dava aquela sinopse assim, da conversa, ele falou assim, pô, agora não, pô, por que não? Porque lima com o estômago vazio não é legal não. Tira fome, perde apetite, tá bom. Então a gente conversa depois do almoço. Aí voltava depois do almoço, ele disse que barriga cheia fazia mal. Aí eu falei, você tem que decidir a hora que a gente vai conversar, porque de manhã não pode, porque o estômago está vazio, vai perder a fome. De tarde está com o estômago cheio, vai fazer mal, qual é a hora que a gente vai conversar? Essa foi boa, né, Modesto? Tentava sair de tudo que era jeito. A Modesto está dizendo que a hora que vocês entenderem isso, vão começar a usar esse argumento dele. Falou aqui entre as máscaras. Amados, vamos voltar? Quero dizer o seguinte para vocês. A gente precisa atentar, sobretudo, para esses pontos de pressão que nos cansam. É pressão e tensão, são coisas diferentes. Pressão e tensão. A gente costuma dizer que existem tensões que são até positivas, boas. E existem pressões também que a gente chama de pressões legítimas. Mas tem coisa que é ilegítimo, que Deus nem quer que a gente carregue. Que nem é plano de Deus que a gente coloque nos ombros. Não tem nada a ver. Mas tem também as tensões e as pressões que são de Deus para a nossa vida. Por exemplo, já que eu falei aqui no presbitério e no Modesto, uma das coisas que a gente aprendeu no início da nossa jornada é que uma pluralidade, um ministério plural tem tensões e muitas delas são muito boas. Que é como você montar uma barraca de camping, onde cada um segura numa ponta e estica a corda e arma, entendeu? É uma tensão, mas é uma tensão boa. Né? É muito ruim quando você é um ministério de um homem só. O ministério de um homem só, já falei aqui domingo passado, mas posso repetir, falar que você não tem essa tensão boa da pluralidade. É uma tensão muito boa. Embora tem gente que não sabe lidar com ela, mas a gente tem que aprender a lidar com essas tensões que são de Deus, as pressões também. Mas a gente tem que estar atento para observar a nossa condição espiritual e mental e não apenas física. A gente estava agora no intervalo conversando. Por exemplo, eu tinha um pensamento que cada vez mais se fortalece. Já está um ano já a pandemia, né, rolando. Então, desde o começo que eu tinha um pensamento que dizia assim: o Covid ele é melhor enfrentado em paz. O teu coração precisa estar em paz. Tua mente precisa estar no Senhor, porque senão você não passa bem com ela. E à medida que teu espírito se abate, tua alma se abate, a doença se inteira. Isso já a palavra já diz, já fala sobre isso, né? Carol estava até citando aqui um texto que eu falei, eu separei esse texto de Provérbios, que fala que um espírito abatido, quem pode levantar um espírito abatido? Mas um espírito alegre, ele é bom remédio. Ele já é bom remédio. A Bíblia já fala sobre isso, né? Mas na hora que a gente está passando o drama, é muito importante, fundamental, que você tenha realmente o refrigério de Deus na tua vida, a ministração do Senhor na tua vida, para você ter paz, né? Porque quer seja físico, o negócio é físico, mas uma pessoa ansiosa, já vi isso acontecer, o medicamento não fazer efeito numa pessoa que está super ansiosa, a anestesia não pegar, uma pessoa que está aflita. Se tem alguém da área de saúde aí, pode até em algum momento explicar isso, se tivesse um irmão aí que podia explicar que fenômeno é esse, mas é um fenômeno que a pessoa diz assim, não,
cara, a anestesia não pega, o medicamento não pegou porque ela está muito ansiosa. A minha irmã partiu para o Senhor no domingo passado, né, que completou 2 anos, que Liane também partiu. Essa semana foi a semana da gente lembrar de alguns irmãos, né? Partiu Liane domingo, há 2 anos, no mesmo dia minha irmã partiu, a gente sepultou ela na segunda-feira. Na terça-feira a gente lembrou da mãe de Cidinho, Dona Ana, na quarta do Marcão. Foi uma semana assim, de um ano, né? Dona Ana foi a primeira vítima, assim, entre aspas, do Covid, no ano passado. Então, foi uma semana de lembrar, assim, de irmãos que já partiram, que já estão com o Senhor. Mas no caso da minha irmã, ela já chegou muito ansiosa, muito aflita. Ela se vacinou, tomou uma vacina, primeira dose da AstraZeneca, parece, e aí já teve complicações ali, não discerniu. Existem outros elementos aí envolvidos que eu ainda estou querendo entender, entendeu? Mas o fato que ela, quando chegou no hospital, já estava muito debilitada. E com a alma muito atribulada. Muito atribulada. Tanto que não aguentou nem colocar aquela máscara, que seria o tratamento mais adequado para ela, mas a pessoa fica tão ansiosa, desesperada, não suporta aquela máscara. Daí, você vê que a importância da paz, da alma estar em paz, estar descansado em Deus realmente. Porque, como eu falei, se teu físico estiver ruim, você impacta. Eu queria, antes de começar a segunda sessão, recomendar para você, recomendar mesmo, anotasse aí, uma mensagem que eu compartilhei em Curitiba com o nome de O Espírito Humano. O Espírito Humano. Por que, Franco, falar do Espírito Humano? Eu falo essa tricotomia, que eu entendo que é a tricotomia, espírito, alma e corpo, mas vou explicar também sobre as faculdades do espírito humano, consciência, intuição, comunhão. Falo da eternidade do espírito, porque o espírito é eterno, não é como esse corpo. Esse corpo ele vai perecer de um jeito ou de outro, ou na morte, ou ele vai ser transformado no arrebatamento da igreja. Então, esse físico, ele já não é mais você não pode dizer, esse corpo é eterno. Não é. Ele tem fim, vai ter um fim de qualquer jeito. Ele vai ter que dar lugar para o incorruptível. Aí eu falo da eternidade do Espírito, falo do Espírito, do conhecimento que o Espírito humano tem. Eu falo da unidade que ele tem perfeita com o Espírito Santo. E também eu falo dessa obra que deve começar a partir do Espírito, das impurezas que o Espírito pode enfrentar. Mas, quando eu falo de impurezas do Espírito, eu vou falar também daqueles contrapontos, né? Por exemplo, eu falo nesse vídeo sobre o espírito quebrantado versus o espírito altivo, orgulhoso. Porque o homem ele pode ser altivo de espírito, dentro dele é altivez, né? Aquele espírito orgulhoso. Você pode ter um espírito manso, brando, tranquilo, sereno, mas pode ter um espírito também inquieto, obstinado, idólatra, né? Tem muita gente com espírito inquieto. Você não precisa nem ser doutor, não. Se você sentar na roda, assim, a uma mesa com alguns irmãos, tu pode perceber aqueles que são mais inquietos de espírito. Tu percebe, tu vê a inquietação de espírito da pessoa. O espírito ele pode ficar alegre também, alegre, cheio de graça, de gratidão, mas também o espírito ele pode ficar ingrato, murmurar, né? Ser mal-humorado. Uma coisa de dentro de você, que vem de dentro de você. E tento responder aquela pergunta também: estou triste porque estou doente ou estou doente porque eu estou triste? O que vem primeiro, né? Estou triste porque eu estou doente ou fiquei doente porque, na verdade, eu estava triste já antemão? E se
E pego aquele texto de Provérbios 17, 22, que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Depois o espírito firme, 18, 14, sustém o homem na sua doença. Olha para ver como é que a Bíblia vai falando já. Mas o espírito abatido, quem o pode levantar, suportar, dar sustento para ele? Quem pode? É Provérbios 18, 14, 17, 22, 18, 14. Numa outra versão vai dizer que o espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo. Olha que coisa interessante. Não é o contrário. Não é o corpo sustentando o espírito, é o espírito humano sustenta seu corpo enfermo. Então a versão que fala essa, a NVT já fala isso. Mas quem pode suportar o espírito abatido? Quem é que pode sustentar quando o espírito abate? Importância. É legal você entrar por aí você vai ver que esse espírito alegre gera cura. Eu vou falar do coração alegre, que aformoseia o rosto, mas a tristeza do coração abate o espírito. O espírito humano, Sérgio Franco, vai encontrar uma horinha de conversa sobre esse tema, né? Mas para aqueles que cuidam de gente, ou já cuidaram de pessoas, eu também quero recomendar que você assista a reunião última do sítio aqui. Quem está falando sobre Deus provar os pilares, foi a introdução desse meu assunto aqui, está em algum canal aqui da Igreja do Rio. E também eu gostaria que você falasse, né, eu vou falar sobre as provas que nós estamos vivendo aqui. Queria que você assistisse também a palavra que eu ministrei com os líderes da igreja lá em Cabo Frio, que eu citei aqui no início, lá quando eu estava com Fonseca. Por que eu vou falar, o que eu falei ali em janeiro? Eu falei sobre uma das coisas que mais cansam o homem. Eu falo da luta contra o diabo, da luta contra o mundo, mas da luta contra a carne. E eu estava explicando aos irmãos como cansa, para quem cuida de gente, tentar pastorear a carne dos outros. A gente já não consegue lidar com a nossa própria carne, imagina com a carne da outra pessoa. Uma outra pessoa na carne, ela quer ser presidida pelas emoções, pela vontade, pelos pensamentos. Ela escolheu ser presidida desse jeito. Ela decidiu isso, ela escolheu isso. E é muito cansativo você estar tentando dar o caminho de Deus para alguém, ensinar a pessoa a agradar a Deus, porque isso que é pastorear. Pastorear é quando você ensina alguém a agradar a Deus em tudo. Agradar a Deus em tudo. Mas agradar a Deus, eu preciso de duas coisas. Eu preciso fazer o que Deus ama e deixar aquilo que Ele detesta. Então, como é que alguém agrada a Deus? Ele agrada a Deus fazendo o que Deus ama e deixando para trás aquilo que Deus detesta. Então, o pastoreio, que é uma coisa pessoal, não é púlpito, é pessoal. Em geral, quando você senta com alguém, olho no olho, e quando você orienta essa pessoa a agradar a Deus. Ela vive para agradar, mas na carne, diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus, você não consegue agradar a Deus. Na carne não dá. Então você imagina a luta que é você querer orientar alguém, agradar a Deus, e o cara decide viver na carne. Como é cansativo isso, como isso desgasta a gente. Você lidar com aquela carne que parece que você senta, às vezes sai dali esperançoso, dizendo, agora vai, agora vai, Jesus. Quando tu volta para casa, às vezes tu nem chega em casa, o cara já está na carne de novo. É um negócio muito absurdo isso aí, cansativo. E eu falo sobre essa experiência desgastante que é lidar com a carne. Desgastante. Aí recomendo para você também, eu não sei qual é o título que os irmãos deram lá, mas se você colocar, acho que Franco e Fonseca, porque deve ter linkado o nosso nome lá. Eu tenho até o link aqui, eu posso depois compartilhar, mandar no grupo de líderes da igreja aqui do Rio, eu posso compartilhar os dois links. Não, o primeiro link, o Anderson já compartilhou lá, um dos presbíteros já compartilhou no grupo de líderes da igreja. Mas o segundo eu posso compartilhar, tá? Mas eu coloco para os irmãos essa luta ingrata
Isso surgiu assim, tentando ajudar alguns novos pastores, que tu vê que os caras já são novos, já estão esgotados, de ver como a carne é teimosa. E você diz, querido, não vai por esse caminho, não, tu vai cansar rápido, porque você não vai conseguir dar caminho para essa alma, que essa pessoa está na carne. Então aí brotou daí. Bem, uma pergunta que a gente precisa responder é como a gente lida com as pressões. Como é que a gente lida com as pressões, Franco? Ilegítima. Não vou falar da legítima, não, da ilegítima. Né? Como é que a gente sai delas? Pedro experimentou chegar ao fim de si mesmo. Porque tem muita gente que quer dar cabo da vida, quer morrer, quer acabar com a vida, dar um tiro, tomar um veneno, quer chegar ao final da vida. Eu costumo dizer para os irmãos, a gente não precisa chegar ao final da vida, a gente precisa chegar ao final de nós mesmos. A gente precisa descobrir que a gente não pode sem Deus. Porque Judas, ele deu um fim à vida dele, cansou da vida e quis morrer. E um monte de gente na Bíblia quer morrer, não sei se você lembra de Jonas. Jonas também queria morrer, acabar com tudo. Mas Deus espera que a gente chegue àquele momento onde a gente não tenha mais nenhum recurso humano. Deus espera que a gente se decepcione conosco mesmo. Deus quer que a gente tenha uma experiência pós-galo, entendeu? Porque antes do galo, todo mundo sabe viver a vida antes do galo cantar. Mas Deus espera que a gente tenha uma experiência que depois que o galo canta. Depois que o galo cantou, Pedro era outro homem. É outro cara. O que aconteceu com ele, Franco? Ele descobriu a falência da carne. Ele viu que... Porque Pedro se esforçou de toda maneira para agradar a Deus, dar força no braço. Eu digo para os irmãos, quando você tenta agradar alguém no braço, você está mais para joio que para trigo. O joio é que parece crente, mas não é crente. Uma pessoa que tenta fazer tudo no braço, vai se frustrar rápido. Tomara que o galo cante logo na tua vida, antes que você vire um joio. Antes que você se torne uma pessoa muito religiosa. Você precisa descobrir que sem Jesus não dá, descobrir mesmo. Tem uma revelação fatal. E Pedro, ele experimentou esse fracasso de tentar agradar a Deus no braço. Pedro chegou a essa conclusão: eu não consigo, eu não posso. E chegou até a se desconsiderar como discípulo de Jesus. Vocês conhecem a história, né? Mas depois do fracasso de Pedro, ele foi chamado pelo próprio Senhor para pastorear o rebanho de Deus, por assim dizer. E o que a gente aprende com Pedro, irmãos? A gente não aprende com Pedro só olhando para a vida de Pedro. A gente aprende com Pedro também, principalmente, ouvindo o que Pedro tem para dizer. Eu queria te convidar para ler comigo. Vou abrir minha Bíblia aqui em 1 Pedro 5, primeira carta de Pedro, capítulo 5, que Pedro fala para os pastores. Porque Pedro tem uma palavra para os pastores que é a palavra da hora. Ele começa, inclusive, dizendo: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero, como eles. Assim começa o capítulo 5 da primeira carta. Pedro vai dizer que a gente deve pastorear o rebanho de Deus, versículo 2, não por obrigação, constrangido, né? Tem uma versão que fala constrangido, não por constrangimento, mas a gente precisa pastorear espontaneamente como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa de glória.
aquela coroa que nunca perde o brilho, inacessível, ela nunca fica embaçada, ela sempre vai estar brilhando. O que Pedro está ensinando para os pastores? Primeiro, ele está dizendo o seguinte, que a gente não deve fazer nada constrangido. Eu, você, nós não devemos pastorear ninguém debaixo de constrangimento, ou seja, pressionado por nós mesmos ou por outros. Eu só aceitei porque eu fico, irmão, quase me agarrou pelo braço. A obra de Deus tem que ser um anelo. Quem busca o episcopado, quem anela o episcopado, excelente obra almeja. É porque é isso que ele vai dizer, amado. Ele vai dizer o seguinte: não seja constrangido. A palavra constrangido é pela força. Agora, falei domingo passado, mais de 400 pastores morreram na Argentina com Covid, segundo a informação que eu recebi. Bem, muitos pastores, de repente, estão assumindo constrangidos. Não porque anelaram, almejaram ser pastor daquela congregação. Estão assumindo porque não tem outro. Agora tem que ser você mesmo. Vem, assume. Bota o cara lá que nem quer. O cara não quer ser pastor. Ele não quer cuidar. Ele não quer. Mas vem na força. E Paulo e Pedro estão dizendo, isso não é bom. Jesus não obrigou ele a ser pastor. Jesus perguntou, tu me ama? Amo. Tu me ama? Então, apacenta meus cordeiros. Se você me ama, você mostra o teu amor cuidando dos meus pequenos. Mostra o teu amor para comigo cuidando dos pequenos. Não tinha imposição, porque a palavra é justamente essa. Um é por força, constrangido, mas quando ele fala espontaneamente, voluntário, ele vai dizer assim, a explicação dessa palavra é muito interessante. É voluntariamente, de boa vontade, de acordo consigo mesmo, mas há também a mesma palavra usada quando lá em Hebreus diz que aqueles que vivem no pecado deliberadamente, lembra de Hebreus 10? É a mesma palavra. Ele está usando assim, você escolhe pastorear. Porque um cristão, ele só vive no pecado quando ele escolhe pecar. Ele vive no pecado teimosamente porque ele quer. É isso que Hebreus está dizendo. Você quer fazer isso, então ele escolheu fazer aquilo, vou fazer e pronto. Da mesma forma eu pastoreio. O pastoreio assim, eu decidi pastorear. Eu quero pastorear. Eu quero servir meus irmãos. Eu quero. Eu não encontro sentido na vida se não for desse jeito. Eu quero fazer isso, pô. É eu que quero. Não tem ninguém empurrando para fazer, meu líder não está me empurrando, meu pastor não está me empurrando. Eu quero fazer. Não sei nem como fazer, mas eu quero. Preciso de ajuda para fazer, mas eu quero. Tem que querer. Você que tem que querer. Deus não vai, inclusive Deus não vai te empurrar. Teu líder te empurra, Deus não. Deus não vai te empurrar. Deus vai deixar você enterrar teus talentos. Deus vai deixar você enterrar. Porque Ele não vai querer nada constrangido. Esse é o tipo de serviço que Deus não quer que você faça debaixo de força. Nem tua, nem de ninguém. Nem tua, nem de ninguém. Porque se você fizer, isso vai te cansar profundamente. O que Pedro também diz? Pedro diz que o motivo do nosso apacento não deve ser por ganância. Claro que isso aqui fala de avidez de lucro ilegítimo, mas você vê gente também que quer pastorear por todo tipo de ganho que o ministério condiz dá. Tem gente que briga para receber imposição de mãos, óleo, reconhecimento, estrelinha, título. Tem gente que faz todo um negócio, não está me dando espaço. Meu Deus, quem te impede de pastorear, gente? Ninguém te impede. Se você quiser. É igual evangelizar. Alguém vai te impedir de evangelizar? De proclamar Jesus para alguém? Nem a disciplina te impede de proclamar Jesus. Não vou pregar para você não. Por quê? Porque eu estou em disciplina, não posso.
Misericórdia, tu vai proclamar a tempo, fora de tempo, a tua vida é uma proclamação, pô. Se você deixar fluir, vai embora. Ninguém te impede dessas coisas. Ninguém te impede. Então a gente não deve estar movido por nenhum combustível, nenhum desejo de ganhar. Absolutamente nada a não ser a ovelha para o Senhor. Nada mais. Você diz amém ou não? Esse tipo de ganho, de busca pelo ganho humano, só traz prejuízo. Isso aí não traz ganho, não. Real. Ele fala que a gente tem que ter boa vontade, prontamente, pronto. Então, não só você tem que querer pastorear, mas tem que estar, eis-me aqui. Eu estou listo, como diz o chileno. Estou pronto, Senhor. Estou pronto. Sabe quando você chama a pessoa que ela está pronta para sair? Pronto, vamos embora, está pronta. Já estou pronto, está pronta. É isso que ele está dizendo. Tem que ser pronto. Não fique enrolando para fazer. Seja pronto. É engraçado, né? Quem age por ganância, ele não está pronto. Não está pronto sempre. Por quê? Porque ele só vai estar pronto quando ele for ganhar. Quando ele não tiver nada para ganhar, ele não está pronto. A prontidão demonstra que você está pronto para tudo, qualquer coisa. Soldado aí, marinheiro, o que está pronto? Tu não tem missão, essa missão me interessa. Não, tem que estar pronto, pô. Você está pronto, você já vestiu a farda. Você já engajou, pô, já pegou, já está na missão, pô. Tem que estar pronto. É isso que ele está dizendo, esteja pronto. Esteja pronto. Não fica dando bobeira, esteja pronto. Depois ia falar que não faz como dominadores. Não coloca o rebanho debaixo do teu senhorio. Você não é dono das pessoas. Se tem uma coisa que cansa, é esse controle de dono, né, cara? Porque uma coisa é você controlar para prestar conta. Uma coisa é você ser pastor de 100 ovelhas e contar para ver se está faltando uma, ou 2, ou 3. É um controle sadio. Se eu prestar conta, então conta. Né? Outra coisa, amado, é você exercer uma pressão, um controle, como se você fosse dono do negócio. Dono das pessoas, tu morre e fica tudo aí, pô. Nós não somos donos de ninguém. Essa pressão é tão maligna, porque você vê na família isso. Um homem que acha que é dono da mulher e dos filhos, a mulher que acha que é dono do marido e dos filhos, é um dono, e dono é um negócio doido, porque quando você é dono, tu tem ciúme. Aí tu fica ciumento, que acha que é dono, pô. Dono de quê? Nós não somos donos nem de nós mesmos. Nós passamos. Não tem dono. É muito feio quando tu vê irmãos tratar os discípulos como se fosse só deles. Deixa ninguém chegar perto, fica uma coisa assim, sem relacionamento, o negócio não expõe a outro ministério, não, um senhorio danoso. Isso cansa muito. Cansa porque a gente não é suficiente para isso, amado. Não é suficiente. Se você é uma pessoa que exerce controle doentio, você está cansado. Você está cansado, cansa. Cansa a alma. Não cansa teu físico, de repente fisicamente você está bem, mas tua alma está cansada. Eu sei que está cansado. Oi? Então, geral, o negócio desgasta todo mundo. Pode ver em casa também, que se for esposo, filho, vai cansando. Pô. A pessoa controla, controle total, absoluto, como se fosse dono. Isso é danoso demais. Pô. Danoso. E aí, Pedro diz como deve ser. Ele vai dizer que tem que ser como modelo do rebanho. Modelo. Claro que existe uma pressão em ser modelo. É uma pressão muito grande ser modelo. Mas essa é a pressão legítima.
A pressão legítima, qual é a legítima? É eu querer ser pastor, é eu estar pronto para ser pastor, é eu ser modelo do rebanho. Essa pressão é de Deus. Deus espera que seja assim, porque isso também, obviamente, traz muita pressão, muita pressão. Quantos concordam assim? Amém. Meu irmão, essas pressões legítimas, elas vão haver sempre. Vai haver sempre. Eu lembro que Michan, naquele encontro que a gente fez há vários anos, cuidando da nossa vinha, lembra? Foi lá em Campos, lembram? Tramandaí, não, como é que é? Gruçaí. Gruçaí. Aí Michan dizia assim, muitas vezes nos sentimos exigidos, lembra dele? Exigências de tudo que é lado, por causa das nossas responsabilidades e tal. A gente tem que cumprir com Deus, a gente tem que cumprir com a nossa consciência, aí tem que cumprir com a consciência do outro, porque aí começa o drama. Você lida com a tua consciência e começa a lidar também com a consciência do outro. Porque pastorear, quando você se coloca como modelo, aí você não tem só a tua consciência, tem a consciência do outro também. Você tem que cuidar da consciência do mais fraco. Você se torna uma referência. Aí tem um monte de coisa que você não faz mais, não é porque você não tem fé para fazer, é porque você sabe que o outro não tem fé. Eu, quando me vacinei, o irmão falou assim, tira uma foto e posta que vai... Eu falei, que isso, amado? Não faz isso não. Mas bota lá no Instagram. Não, amado, faz isso. Mas por que não? Porque você já imaginou quanta gente está com medo de tomar essa vacina? Aí aparece o Franco lá, com aquele bracinho fino dele lá, tomando injeção. O cara vai dizer, não, Franco, está tomando, eu vou tomar também. Não vou fazer isso não, amado. Eu vou explicar aos irmãos o que me moveu a me vacinar. E vou dizer para os irmãos o seguinte, não faça as coisas debaixo de pressão, com dúvida, porque quem faz com dúvida peca. O medo diz que você está sem fé. Está com medo, não tem fé, pô. Não faça as coisas por medo e nem deixe de fazer por medo. Mas a fé depende de uma palavra. Às vezes a pessoa não tem essa palavra, pô. Eu tenho que respeitar a pessoa. Ela não tem aquela fé que eu tenho. Por que a gente acha que o outro tem que ter a mesma fé igual? Não, pô. Se o outro, se eu for oprimido por mim, eu acho até que isso que aconteceu com a minha irmã lá, se ela ficou oprimida para ter a mesma fé que eu tenho, uma opressão, ela vai andar na carne, ela vai sucumbir. Eu tenho que respeitar e dizer, não, se a fé não chegou, não faça. Por quê? Porque ninguém deve fazer nada com dúvida, porque dúvida é pecado. Fazer com dúvida é pecado. Então, fazer porque viu alguém fazer, isso não traz nada para você. O que traz para você fazer o que a tua fé te dirige. Mas no nosso caso, até é interessante, tem um monte de coisa que a gente deixa de fazer por causa da consciência do outro. A gente faz, eu sei que eu posso, mas não devo. Porque isso aí vai atrapalhar a consciência do mais débil, do mais fraco. Aí Michan vai usar uma expressão assim, de ambas, porque ele vai falar dessa consciência, né, a nossa família, nosso trabalho material, com a igreja, consciência dos outros. Ele vai dizer que tudo isso produz uma grande tensão, mas ele vai dizer, de ambas coisas, estou puesto en estrecho. Não sei se vocês lembram dessa expressão que ele usou várias vezes. De ambas coisas estou puesto por estrecho. Mas ele estava citando, que texto que ele estava se referindo? Ele estava se referindo a Filipenses 1:23, quando Paulo dizia que ele não sabia se era bom para ele estar vivo ou morto. Ele não sabia o que era melhor mais para ele. Eu queria estar morto, eu sei que é incomparável estar com Jesus, é o nível de confiança de Paulo, né? Sei que era muito bom estar com o Senhor, mas por causa de vocês eu estou achando que eu tenho que ficar aqui mais um pouquinho. Que coisa, né? Aí ele falou, estou cercado pelos dois lados. É daí, ambas as coisas, estou posto por estreito, estou cercado pelos dois lados. Mas eu acho que no nosso caso, irmãos,
Porque Paulo está se referindo a Filipenses 1:23, se vocês quiserem colocar aí. Mas eu acho que no nosso caso, a gente podia dizer assim, estamos cercados por todos os lados. Não é por dois lados, é por todos os lados. É porque existem pressões, irmãos, de todo tipo, que nos afligem, que surgem de várias direções diferentes. E quando a gente está comprometido com essa obra chamada fazer discípulo, misericórdia, aí que as pressões aumentam muito grande. Mas por quê, Franco? Porque nós somos modelo do rebanho. Irmãos, num modelo onde você só prega no púlpito, não gera tanta atenção. Mas na hora que você diz assim, vem comigo, e traz a pessoa para perto de você, gera atenção. Porque aí você já se sente cobrado. Imagina, a cobrança que é de ter alguém perto de você o tempo inteiro te olhando. Você já deve ter ouvido a história que Fonseca deve contar essa história direto por aí. Mas ele uma vez decidiu, tá lembrando agora, a gente riu um bocado por causa disso. Ele chorava e ria, porque estava naquele tempo do luto, né? A gente chorava e ria. Mas ele estava lembrando de uma vez que ele desistiu do casamento dele. Ele já estava andando junto, bem pertinho. E ele foi lá em casa para falar comigo que tinha desistido da Marta. Só que ele chegou na porta de casa, você ouviu só a bagunça lá dentro, a gritaria. Aí ele deu um tempinho, ele viu que eu estava brigando com o Denise também, o barraco estava caindo lá. E ele então esperou, e quando finalmente eu fui atender a porta, depois daquela bagunça toda, ele entrou, e eu perguntei, o que você quer, amado? Ele fala. Ele, cara, eu tive uma briga tão feia com a Marta agora, eu desisti de tudo, pensei em vir aqui e desoficializar nosso vínculo, discipulado, eu não quero mais isso não. Mas cheguei aqui, estava quebrando o pau com o Denise também, eu pensei assim, se Franco quebra esse pau todinho e segue casado, por que eu não vou ser casado? Por que eu vou desistir? Mas tu vê, graças a Deus que Deus usou aquela situação para falar com ele, dizendo assim, olha, o pau está comendo, mas ele não desiste também não. Mas esse discipulado tem essa proximidade que gera essa tensão toda. Porque você imagina, por exemplo, vou tomar a família como exemplo, porque a família é um negócio da hora, né? Todos nós estamos nessa obra, o que a gente entende? A gente sabe que a nossa família deve ser a primeira obra nossa. Amém ou não? Mas quantas pressões existem no que diz respeito à família? Só para abrir a Bíblia lá, abre 2 Timóteo 3, de 1 a 5, aí tu vai ver Paulo falando com Timóteo sobre os últimos dias. Aí ele vai dizer, são dias difíceis, seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes dos pais, a lista parece que não vai acabar nunca, ingratos, ímpios, sem afeição natural, inimigos implacáveis, caluniadores, lembram? E sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidor, atrevido, todo tipo de coisa ruim, mais amigo dos prazeres que amigos de Deus. Lembra disso? Aí tu pensa assim, será que esse não é o nosso tempo? Como cria filhos nesse tempo? Como é que se cria filho nesse tempo? Eu queria separar um versículo com vocês aqui, dois versículos. Abre para mim em 2 Coríntios 13, 6 e 7. Irmão, se essa garrafa não abrir, vou usar esse troço aqui mesmo. Espero que reconheçam que nós não fomos reprovados. Versículo 6. Mas ele vai dizer assim, estamos orando,
Modesto falou sobre a oração, segundo a palavra, né? Estamos orando, orei lá pela minha irmã, oramos quando Liane foi para o hospital, e às vezes, claro, às vezes a gente ora e Deus diz não para nós, mas em geral a gente ora sempre debaixo da palavra. A gente sempre ora com a palavra. Tem um tempo da vida que você ora sem palavra, que você é novinho, tu pede até a mulher do outro para você. Já vi história assim do irmão orar assim, oh! E também não quer mais a minha mulher. Aí orava assim, eu não quero mais essa mulher, tira essa mulher da minha vida. Você estava dando a esposa dele. Me dá fulana, que não era a esposa dele. Então tem tudo. No começo da vida a pessoa está meio atribulada assim, está orando, pedindo até o que não é dele. Mas depois ele vai crescendo e vai vendo que ele deve orar segundo a palavra. Ele vai descobrir isso que o Modesto falou, orar segundo a palavra. Mas às vezes a gente orando segundo a palavra, a gente ouve uma resposta que a gente não compreende. A gente ouve um não de Deus, tem resposta que a gente não compreende. Minha irmã, quando partiu agora, coincidentemente, 2 anos que a Eliane partiu, eu de novo estava naquela situação de, meu Deus, o que houve, Senhor? Eu vou confessar para você uma coisa. Tem hora que Deus faz as coisas, a gente não vai saber mesmo por que Deus fez. Vai ser igual o Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para nós, para nossos filhos, as ocultas pertencem a Deus. Então tem hora que você não vai saber agora, não vai saber depois, talvez você só saiba na glória. Porque existe uma autoridade chamada autoridade soberana. Está acima de tudo. Está acima até do que eu leio. Porque tem coisa que, se eu pegar na letra e ficar ali, não, está escrito que Jesus levou sobre si suas enfermidades, não tem que cumprir. Mas Deus é soberano. Também a Bíblia diz que Deus é soberano também, pô. Que Ele tem planos que a gente ignora. Quantos entendem? Então, se eu oro segundo a palavra e não vejo aquilo que eu gostaria, a soberania de Deus não muda. Algo Deus está fazendo. Se eu não entender amanhã, talvez eu entenda só na glória, mas o que eu não posso, irmãos, deixar, escuta o que eu vou falar em nome de Jesus, é que essa dúvida, esse dilema, quebre minha comunhão com Deus. Porque se essa pergunta sem resposta quebrar minha comunhão com Deus, íntima, eu não confio mais nele. Existem sinais, evidências de que eu confio em Deus. E existem evidências de que eu não confio em Deus. Uma delas é quando a gente tem dúvidas, dilemas na vida, isso interfere no nosso íntimo com Ele. Porque eu posso seguir sem resposta, mas seguir confiando. E dizer, Senhor, eu não estou vendo nada, não estou entendendo bolufas, mas não vou te deixar, me recuso a não confiar em Ti. Eu me recuso a deixar de confiar. Eu vou seguir com meus olhos em Ti. Tu vai seguir guiando minha vida. Seguir guiando minha vida. Porque se essa dúvida entrar e ferir minha relação, aí já era. Volta o texto para lá, por favor, que eu peguei aqui uma inspiração, mas o que eu queria falar é isso. Paulo está dizendo que ele está orando a Deus para que Deus não faça, para que vocês, a igreja, não façam o quê? Mal algum. Eu oro para que vocês façam o bem. Eu não oro para que vocês façam o mal. Mas aqui ele fala de uma pressão. Que pressão que ele está falando? Não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. O que ele está dizendo? Ele está dizendo uma coisa que pastor entende muito bem, pai entende muito bem, mãe entende muito bem. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: nós temos muito cuidado com aqueles que são nossos, porque quando eles fazem o bem, parece que a gente está aprovado.
Quando a gente faz a coisa errada, parece que a gente é reprovado. O filho, tem pai que tem vergonha pelo filho. Porque o filho, a má conduta do filho vai expor você. Alguém vai dizer, mas isso te expõe. Isso expõe o presbitério. Isso expõe o quê? A ser reprovado. Vai dizer, você não pastoreou bem essa pessoa. Você não educou bem esse filho. Você não discipulou bem esse irmão. Claro que você fica exposto. Mas esse tipo de pressão tem que ser considerado assim como... Sim, eu vou orar para que você faça sempre a coisa certa. Mas eu também vou orar, não apenas para que você faça certo e pareça que eu sou aprovado. Porque o motivo não é eu ser aprovado. O motivo é você fazer o bem, que vai te fazer bem. Porque eu posso até parecer ser reprovado, não tem problema que eu seja reprovado, desde que você faça o bem. A carga correta é: vou me consagrar, vou me santificar, vou orar para que você faça a coisa certa. E não vou deixar essa pressão me tomar, de querer ser aprovado pelos homens. Porque é isso que soa na hora que um discípulo faz uma caquinha, na hora que o filho faz uma caquinha, na hora a gente se vê reprovado. Porque vem o título assim, quem é o pastor? Aqui tem até entrando, quem é o pai da criança? Alguém diz que filho feio não tem pai. Mas tem pai. A gente tem que se livrar dessa pressão e dizer, não, eu sou o pai dessa criança feia aí. Estou aqui. Inclusive avalie, julga aqui se eu procedi errado. Não tem problema eu ser reprovado. Tem coisa pior do que ser reprovado. É teu filho fazer o mal. Isso é pior. Muito pior. Mas falando de família ainda, dessa pressão da família, imagina você que é casado. Quantos casados a gente tem aqui? Olha que coisa linda. Aí Modesto serviu aquele negócio que tu falou mais cedo, a maioria levantou a mão. Se bem que sempre tem um cara que não levanta a mão para nada, né? O casado, irmãos, ele precisa ter unidade com a esposa. Sim ou não? Amém ou não? A casa dividida não subsiste. Então tem que ter, vou dar uma pausinha, outra pausa para vocês. Ele tem que ter unidade com a esposa. O casado, ele precisa manter a unidade e crescer a unidade. E não é nem a vontade da mulher, nem dos filhos, nem do marido, é de Deus. Olha que coisa. Como é difícil. Como é difícil o casal afinar para corrigir um filho. Afinar para decidir a direção que o filho vai ter. E não apenas afinar para essas coisas, mas afinar para seguir crescendo, afinando. É difícil ter unidade, é difícil manter unidade, é difícil ser aperfeiçoado na unidade. É difícil. É muita pressão, pô. É difícil demais. Não é só difícil pilotar a família num tempo como esse. É difícil ter uma casa que subsista. É difícil criar filhos para Deus. Você diz amém ou não? Mas vamos pegar aqui algumas expressões aqui. Vamos só colocar aqui. Quanto pesa para você e para mim que os discípulos, ou quando os discípulos esperam que nós sejamos uma família perfeita? Quanta tensão isso gera em você? Quanta pressão gera em você quando você está com a vida econômica desordenada, está furando? O dinheiro não está dando. Quanta pressão gera quando a saúde está desordenada? Não só a saúde financeira, a saúde física. Na formação dos filhos, formar mesmo. E você que muitas vezes ainda tem um trabalho profissional lá fora, você tem que dar resposta profissional lá, resultado. Quanta pressão,
Porque aí também você já aprendeu que ser discípulo é ter uma vida profissional exemplar. Você não trabalha mais para o patrão ver, eu trabalho agora porque Jesus te recompensa. Oh, misericórdia! Quanta pressão tem a própria relação com os discípulos, cobrança de todo tipo, inclusive dos cônjuges. Às vezes a mulher cobra você pastorear melhor, às vezes é o contrário, teu marido que diz, minha filha, tu já viu fulano aí, como é que tá? E começa aquela pressão de tudo que é lado. Já viu fulano? Já atendeu ciclano? Mas a lista, eu estava pensando, eu estava escrevendo essa lista, é uma lista muito grande, só que diz respeito à família. Falei, meu Deus, que lista gigantesca. Isso nos desgasta muito. No corpo, na alma e no espírito, ou no espírito, na alma e no corpo, escolhe a ordem que tu quiser ir. Você fica detonado. E a gente tem que encontrar, amados, uma forma de lidar com essas pressões. Você diz amém ou não? A gente precisa se livrar das ilegítimas. O que eu faço com as ilegítimas? Eu tenho que me livrar das ilegítimas. Eu tenho que saber o que é Deus e o que não é Deus aqui nesse negócio. Amém? Mas eu também preciso dar respostas àquelas responsabilidades que são justas. Porque tem coisa que é justo, que eu preciso atender. Amém ou não? Eu vou dar a pausa aqui, lendo Tessalonicenses primeiro, espero a gente voltar para o terceiro bloco e terminar, lendo 1 Tessalonicenses 5, 23. Agora eu espero também que vocês voltem para o almoço aqui, para a gente terminar para o almoço mais rapidinho, uns 10 minutinhos aí. 5, 23 de 1 Tessalonicenses vai dizer, o mesmo Deus da paz os santifique em espírito, alma e corpo. Que vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você acha que Jesus está voltando, então, mais uma boa razão para a gente afinar aqui. Amém? Você diz amém ou não? Que o espírito, alma e corpo seja alinhado. E vamos tocar aqui, quando a gente voltar, sobre o descanso. Como que nós encontramos descanso? Porque esse encontro não é para falar sobre cansaço. Se eu falar sobre cansaço, tu vai ficar mais cansado. Eu quero falar sobre descanso. Eu fiz uma introdução aqui só para falar e você dá exata importância ao descanso. Amém? 10 minutinhos, tá bom? Então vamos lá, 10 minutos.